Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, nossa família. E é uma alegria poder compartilhar com vocês os comentários do texto que estamos na leitura diária, no propósito de leitura anual. E aqui estamos em 1 Crônicas 16 a 18, e Davi está em torno, deste grande advento que ele também promove e exalta o elemento que representa a presença de Deus entre o seu povo. E ele agora está organizando, com Asaf e os demais levitas de suas famílias, enfim, como que eles deveriam de continuamente estar diante da arca, servindo ao Senhor, em louvor, em gratidão, agradecendo a Deus. É o diferencial de Davi, ele que institui essa adoração, esse culto, este valor, muito especial que ele dá a Deus e às suas obras, E não é por acaso que ele é abençoado, vitorioso, próspero. E aqui agora ele chama o profeta Natã, e conversa com Natã sobre os seus propósitos e projetos para agora construir uma casa para colocar a arca da aliança, um templo, porque ele percebeu, eu estou numa casa estocada de cedro, bem confortável, e a arca está debaixo de uma lona, de uma habitação tão simples, e ele desejou isso, querendo honrar a Deus e dar o devido valor à presença dele. E é aqui então que o Natã fica muito admirado e diz: o Senhor é contigo, rei Davi, o Senhor é contigo, faz o que você tem no seu coração. E naquela noite as coisas mudam quando Deus fala com o profeta para transmitir a mensagem ao rei Davi. E Deus, através do profeta, diz: Davi, tu não é você que vai construir uma casa para mim. Eu caminhei com o povo de Israel numa tenda durante todo o tempo, e nunca ninguém tinha feito uma casa, nem eu exigi, cobrei deles que construísse uma casa para mim, mas foi uma motivação, agora, claro, do rei Davi. E Deus disse: não é tu que vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você. Ele estava se referindo à dinastia, de uma promessa que da linhagem de Davi sempre teria alguém para governar sobre Israel. Isso é muito especial. E quando Davi ouve essas palavras, ele vai em oração, falar da sua gratidão a Deus por fazer esta aliança, esse pacto. E de fato é dessa linhagem davídica, messiânica, que Jesus, ele também vem para ser o Salvador, o Rei que governa sobre todos e tudo, o Rei da Glória. Ele que era sempre aclamado quando chegava nas cidades, Jesus, filho de Davi. Então ele tinha esta marca messiânica. E Davi também foi abençoado, Aqui vai contar as histórias dele e do domínio dele sobre a Síria, E se estabelece em Damasco, conquista também Moabe e Edom, e eles todos se tornam súditos e pagam impostos, ao reinado de Davi. E então aqui também nós vamos perceber que Davi, o texto, na verdade, fala sobre as pessoas que compõem
a estrutura governamental, né, de Davi, quando ele estabelece tudo no seu devido lugar, né? Os sacerdotes, os levitas, o historiador, o secretário do palácio e os filhos de Davi que se tornam seus assistentes. Então, é um relato, né, em torno desta história que se estabelece para um propósito de Deus, pelo tempo que o Senhor vai trabalhando na vida do povo de Israel. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz declarações muito contundentes, né, fortes, sabe? Porque ele também coloca todos debaixo de um mesmo nível, mesmo aqueles que se julgam, às vezes, querer estar numa posição de juízes, né, julgando os pecadores, quando às vezes eles mesmos cometem os mesmos erros e pecados. E Davi e Paulo, né, então ele está colocando para fora o que às vezes está dentro, né, da alma, do pensamento, das intenções do ser humano. E também ele coloca aqui um peso entre aqueles que conhecem a lei, os mandamentos do Senhor, e os gentios que não conhecem. E muitas vezes cumprem as leis ele usa a expressão por instinto, né? Porque há dentro do ser humano, né, um senso, né, de espiritual, moral, e ele cumpre isso, né, quando ele se encurva diante do reconhecimento que há um Deus. E a lei, ela aponta, ela fala e ela mostra, né, claro, estas virtudes que o homem deve também ter com ele. O Salmo 10 é muito maravilhoso, né, porque ele exalta o Senhor como Rei, né, para todo sempre. E também aquilo que o Senhor vê dos altos céus, quando conhece o desejo dos humildes, ouve o clamor e conforta. Que coisa maravilhosa. Que Deus continue nos abençoando, né? E aqui diz: quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Então, esse é uma palavra que nos leva a um outro nível, né? O bom senso. Que Deus abençoe.